Que estudo é este que o Emicida vai realizar juntamente com algumas ONG moçambicanas sobre o estigma em Moçambique? A medida de estigma é uma ferramenta que foi criada internacionalmente numa parceria global entre a ONU-SIDA, entre o IPPF, que é a Federação Internacional para o Planeamento Familiar, com a Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV-Sida e também a Rede Global de Mulheres Vivendo com HIV-Sida. Ou seja, foi criada tendo em conta a necessidade, a preocupação em relação ao estigma e discriminação como um dos grandes obstáculos para respostas mais efetivas. Este grupo reuniu-se e propôs esta ferramenta, que basicamente o que é que ela oferece? Ela oferece, a nível dos países, de fornecer níveis, qual é o nível de estigma e discriminação ao nível do país, o que poderá posteriormente apoiar, orientar as intervenções nacionais. O que é importante dizer sobre este estudo é que oferece dados precisos, consistentes, é uma metodologia que foi testada anteriormente e, acima de tudo, ele pode ser comparado entre países, ou seja, a ferramenta é padrão e ela, se for feita em Moçambique e for implementada na África do Sul, depois é possível comparar os resultados. Especificamente para Moçambique, a ONU-SIDA não vai implementar o estudo. Quem vai implementar é a REN-SIDA, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV-Sida, que é a organização que vai implementar. O que a ONU-SIDA vai apoiar é mais com conhecimento técnico especializado na área do HIV-Sida e também vai-se garantir que haja uma equipe de consultores que tenha um histórico na área de pesquisa, quantitativa e qualitativa, e igualmente que possa apoiar na implementação do estudo. O que é que se constatou para se avançar com um estudo desta natureza? Há alguns estudos na área do estigma e discriminação no país. Inclusive foi feita uma revisão bibliográfica recentemente pela Johns Hopkins que traz isso. Mas já acho que essa é uma componente que traz mais questões qualitativas. O porquê do estigma e discriminação, todos os receios, já questões como exclusão social, como o abandono, a questão do isolamento. Esta ferramenta tem esta mais-valia, que é uma ferramenta que é implementada por pessoas vivendo com HIV-Sida a pessoas vivendo com HIV-Sida. Qual é a vossa expectativa? A expectativa, eu acho que a expectativa deste estudo tem três aspectos que se podem salientar. Primeiro é ter evidência mais concreta sobre a questão do estigma e discriminação, que poderá no futuro orientar a implementação ou a elaboração de políticas nacionais mais direcionadas para as questões apresentadas neste estudo e que abordem questões de direitos humanos, pessoas vivendo com HIV-Sida. Um outro aspecto que se pretende com este estudo é o próprio empoderamento das pessoas vivendo com HIV-Sida, porque elas vão participar em todo o processo, desde a preparação, a implementação, inclusive na análise, com apoio técnico específico e necessário, mas isto vai permitir que elas vão ser capacitadas, elas vão ser treinadas e vão permitir também um maior envolvimento deste grupo na resposta nacional. E o último aspecto que se pretende, que é mais a longo prazo, é a própria questão vai-se tentar advogar para usar esta ferramenta como uma ferramenta regular de recolha de dados que possam alimentar alguns dos indicadores do Plano Estratégico Nacional. E onde é que vai ser realizado, em qual regiões? A ideia inicial é, também porque é um estudo que pode ter custos elevados, vai-se escolher a Zona Sul. Basicamente, neste momento, porque o último estudo do INCIDA mostra claramente que a Zona Sul é mais afetada, especificamente a província de Gaza, com 25,1% de prevalência, e Moçambique também com uma prevalência bastante alta. Então, ainda não se decidiu se vai ser só uma província ou a província de Gaza. Isso também vai ser decidido com a equipe de consultores e com a própria REN-SIDA, mas vai ser, sem dúvida, a Zona Sul. A ideia é que se faça entrevistas a 750 pessoas vivendo com HIV-Sida, metade homens e metade mulheres. Mas claro que há todo o processo de preparação, que é os próprios consultores vão trabalhar com a REN-SIDA para a capacitação de entrevistadores que poderão depois efetuar os questionários, que é questionários e estudos de caso, é o que se pretende. E quanto tempo vai levar esse estudo? Quando é que vais iniciar? Nós estamos neste momento, vamos fazer a seleção do potencial consultor-chefe, é o que nós chamamos.
E depois disso, como eu disse, tem todo um processo de preparação, que é este consultor trabalhar com a Reincida para a contratação dos entrevistados. Depois há um processo de formação, 3 dias de formação com estes entrevistadores, e só depois é que poderá se iniciar. Eu não posso dar uma data exata, mas eu penso que nos próximos 2 meses pode-se pensar que o estudo começará a ser implementado. E o tempo que vai durar, não sei, isto também está muito suscetível da própria equipe. E com relação às pessoas, qual é o nível dessas pessoas? Já com a doença há algum tempo? São de nível baixo, médio? Isso, a escolha das próprias pessoas vai ser feita pela Reincida. Por um lado, como a Reincida como uma rede, tem várias associações, membro, então essa escolha vai ser feita ao nível da Reincida. E, por outro lado, também acho que vai haver uma seleção a partir via meios de comunicação. Dentro do grupo de pessoas vivendo com HIV-Sida não há um grupo-alvo específico. Pessoas mais doentes ou menos doentes, pessoas assintomáticas, não. Eu perguntava isso olhando para questões de estrato social, porque o que acontece, ou pelo menos daquilo que tem sido relatado em Moçambique, é que parte das pessoas que têm um nível de vida ou de classe média alta, que esteja infectada, quase nunca dá a cara. E é exatamente essa pergunta. São essas pessoas? São pessoas de classe baixa? É um bocado complicado, porque as pessoas de classe média alta têm mais facilidade em esconder o seu serostatus, também por estar associada a melhores condições económicas, enquanto que as pessoas de classe baixa é uma dificuldade e muitas vezes associam-se às próprias associações de pessoas vivendo com HIV-Sida como um meio de ter acesso a aqueles negócios de geração de rendimentos ou algum tipo de rendimento. Então, eu acho que o foco vai ser mais o trabalho que é feito com essas associações, porque é mais fácil aceder, não é? É muito mais difícil identificar pessoas da classe social se estas não estão afiliadas a nenhuma rede, a nenhuma associação. Mas não temem ter um estudo parcial de que é a realidade do estigma em Moçambique? Claro, está no próprio projeto do estudo que isso seja considerado, não é? Que obedeça a envolvimento de pessoas todas as faixas etárias, sexo, questão social também, mas isso é uma coisa que eu não poderei falar, que vai ser mais feito ao nível do próprio equipe de consultores e a própria Reincida. Quem financia este estudo? Nós temos um fundo, sim, mas ainda não pode ser dito, mas ainda precisa fazer uma orçamentação, porque não sabemos ainda, isso varia em função se vamos ficar só pela província de Maputo, só por Maputo e Gaza, então isso pode variar. E a ONU-SIDA é o financiador. Qual é a grande preocupação do ONU-SIDA neste momento? Talvez falar especificamente para a área de direitos humanos, que é neste âmbito. Eu diria que a questão da legislação, um dos grandes sucessos de todo o envolvimento político e compromisso político do governo foi a questão da aprovação da Lei 12/2009, que respeita aos direitos e deveres e também com a componente de não discriminação de pessoas vivendo com HIV-Sida. Relativamente a esta lei, ainda há algumas questões que precisam ser feitas. A questão da disseminação, inclusive as Nações Unidas têm tentado apoiar várias associações da sociedade civil para projetos de disseminação de lei, para garantir que as comunidades tenham conhecimento desta lei e, por outro lado, também é a própria regulamentação da lei, não é, que permite a aplicação da lei. E, neste sentido, o trabalho que está a ser feito, as Nações Unidas têm tentado apoiar o Gabinete de SIDA do Parlamento, reforçá-lo em questões da HIV-Sida, inclusive estamos a apoiá-los para a elaboração do plano estratégico do Gabinete, que aborda estas questões de como melhor disseminar na regulamentação da própria lei. Então, nesta área, acho que isso seria uma prioridade. Qual tem sido a resposta? Eu acho que a resposta é sempre positiva, não é? Porque, como eu disse, a questão do estigma e discriminação em particular é um dos maiores obstáculos para que as pessoas procurem os serviços, procurem os cuidados quando precisam. Então, tem-se trabalhado, como eu disse, com o Parlamento, tem-se trabalhado com a sociedade civil, tem-se trabalhado, o Unicef em particular trabalha com grupos de jovens
Então, toda a gente tem consciência que isto é uma preocupação e que este aspecto tem que ser abordado urgentemente para poder minar aquilo que já são os esforços alcançados até ao momento com a resposta nacional, Há alguns dados demonstrarem que houve uma redução, mas não para níveis que pelo menos se esperava. Só para esclarecer, os dados não mostram uma redução. O que se passa é que a metodologia usada para medir a prevalência foi muito mais precisa. Então não se pode dizer que houve uma redução, apenas é uma medição mais precisa. Então a prevalência nacional neste momento é de 11,5, e mostra claramente que as mulheres são o grupo mais afetado. Cerca de 55% das mulheres são o grupo mais afetado. Então o problema é muito maior do que isso, estou a pensar, assim. O problema de SIDA, no geral, em Moçambique. É uma preocupação, apenas os novos dados, por exemplo, podem apoiar intervenções mais focalizadas. Claramente, o INCIDA mostrou que as mulheres são mais afetadas, que os jovens são extremamente afetados. Por exemplo, a província de Gaza, as raparigas têm prevalência 5 a 6 vezes maior do que os rapazes. Então, está claramente que ali é uma intervenção. Tem que se focalizar em jovens raparigas. Então, estes dados apenas vão permitir refinar, alinhar, direcionar melhor as intervenções. Daí a importância de se ter estudos com evidências claras que possam apoiar nestas questões mais programáticas.